Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Irmão César Cristóvão aqui falando, presidente da Escola Teológica do Avivamento. Estamos aqui novamente com o EtaCast no seu segundo episódio. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Ele é pregador, ele é um servo do Senhor daqui de Campina Grande, o nosso querido amigo e irmão Isaac Martins. Seja bem-vindo ao EtaCast. A paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui participando do EtaCast. Ficar aqui ao lado do meu querido irmão César, presidente do ETA, e louvar o Senhor pela vida dele, que também ele coopera com a obra do Senhor. E obrigado por essa oportunidade, irmão César. Amém, glória a Deus. Pessoal, estamos aqui hoje estreando o segundo episódio e ninguém melhor do que o nosso amigo Isaac Martins. Desde o momento que eu estava gravando com o pastor Alex Silva, você vai encontrar o link aqui na descrição, a primeira entrevista. O Isaac Martins esteve conosco já em alguns eventos, participando, colaborando conosco, como a segunda conferência teológica do ETA, que aconteceu no mês de agosto deste ano, e também agora, recentemente, no Comadem, Congresso de Mocidade, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, esteve aqui presente. O jovem Isaac Martins, ele é um jovem que tem se destacado muito aqui em Campina Grande, no meio assembleano. Ele congrega na Assembleia de Deus, missão, como bem sabemos. Irmãos, hoje estamos aqui para dialogar, porque o nosso intuito deste podcast é apresentar e aprender uns com os outros. Apresentar o quê? Apresentar outros jovens pregadores da nossa região, outros servos e servas do Senhor. Então hoje está conosco o nosso amigo para conversarmos, dialogarmos, entendeu? Se necessário, vamos debater também, vamos ver como é que vai seguir aí. Isaac, conte um pouco do seu testemunho, como você se converteu, como você teve o seu encontro com Cristo. Conte um pouco para o nosso público. Amém. Meu testemunho, primeiramente, quando eu era criança, eu nasci em um berço cristão. Tinha pais cristãos e no ambiente em que eu nasci, era poucas crianças, apenas tinha muitos adultos. E aí foi em que eu não estava um encontro verdadeiro com Cristo e saí da presença de Deus. E com os 14 anos eu retornei, aceitei a Jesus Cristo, e foi ali que o primeiro amor, a vontade de buscar o Senhor mais e mais, estava um fogo no meu coração para buscar o Senhor. E então era aquela busca constante, sabe? Quando a gente busca o Senhor, quando a pessoa se converte ao Senhor e não quer parar nunca mais. Então foi eu assim, eu servi ao Senhor, servindo ao Senhor com um temor. Entrei dentro do meu quarto e disse: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, quero fazer a Tua obra. Aí foi indo, e quando eu olhei para o que eu tanto fiz lá atrás, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu não conhecia o Senhor, mas Senhor, me perdoa. E eu fiquei assim, falando, dialogando com o Senhor. Aí foi um dia que o evangelista Emanuel Martins, ele estava em um culto ministrando, e eu comecei a dizer, quando ele começou a perguntar a dor mais profunda da tua alma. Aí eu, Senhor, foi o desrespeito com a minha mãe, foi com os meus pais. E aí foi indo. Aí eu disse: Senhor, eu me perdoa. Aí eu fui me limitando. Aí o irmão Emanuel Martins foi usado por Deus nessa hora. Ele disse: você tem se
se limitado, autoimposto. E o Senhor disse para ti, para os cantos do teu coração, que recebam uma unção para destruir todas as barreiras que está querendo que você desista. Então, daquela palavra eu comecei a refletir e disse, Senhor, eu quero te servir, mas eu não tinha o desejo de pregar, né? Como o irmão César ele falou aqui, amigo pregador, mas eu não tinha. Eu fui ver o meu chamado de ensinar, de pregar, e eu comecei a ensinar, a pregar, e a minha pregação foi em Jeremias 18, desce a casa do oleiro, e eu fui pregando. Não tinha, muitos me conhecem, né, que quando eu vou pregar eu ensino mais, não tenho aquela palavra assim, como as outras pessoas têm, né, de avivalista, mas um tom assim mais baixo. Expositivo. Aí eu falo, né, ensinando, e graças a Deus até aqui o Senhor tem me ajudado, e eu desejo investir cada dia mais no meu ministério, e é isso. Glória a Deus. Ô Isaac, muito lindo o seu testemunho. Eu já tive a oportunidade de ouvir no podcast Glerianos, que você também foi entrevistado ali, e é muito lindo saber que Deus ele transforma vidas, e algo que eu queria entrar aqui também, se você se sentir à vontade de falar, eu percebi que você falou no podcast acerca de alguns pecados, algumas práticas que você praticava antes e não pratica mais. Como foi assim essa transformação para deixar tais práticas pecaminosas? Foi muito difícil. No começo eu não sabia o que era o errado. Aquilo que eu falava é certo. Para mim, quando eu comecei a meditar nas Escrituras, ouvir as pregações, uma das pregações mais que eu admiro mais é também do Eliseu Rodrigues, do pastor Eliseu Rodrigues. Aí eu comecei a ver que aquilo que eu praticava estava errado. Aquilo que eu praticava era pecado. E esses pecados eu fui deixando, só que aquele desejo de retornar a eles, eu continuava. Então era um pé no mundo e um pé na igreja. Aí teve uma vez que eu orei, né? Foi quando eu disse, depois do meu levantamento de levantar as mãos ao Senhor e depois de ter entregado a sua vida. De ter entregado a minha vida. Aí foi que eu estava vendo que esses pecados estavam me destruindo por dentro e que ia me prejudicar mais na vida, mais lá na frente, né? Aí eu fui deixei, o Senhor me mudou de uma tal maneira que me transformou. E esses pecados foi tão difícil que eu disse assim, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo vencer. Aí eu me lembrei daquela palavra, a dor mais profunda da tua alma, que Ele está te dando uma unção para romper com as barreiras. Aí eu disse, eu vou romper com essas barreiras. Busquei em círculo de oração, busquei em casa, pela madrugada eu busquei ao Senhor e disse, Senhor, me usa para a glória do teu nome. E foi aí que fui batizado com o Espírito Santo. E a coisa mais boa é ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. A pessoa é uma experiência incrível. Primeiramente eu fui batizado nas águas. Aí na outra semana, na segunda, que era o Aviva Jovem, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu saí dali, Senhor, eu quero mais. É aquele desejo de cada jovem, né? Senhor, eu quero mais, eu quero descer nas águas profundas. E eu fui descendo. Aquilo que eu estava buscando, aí que a água estava aqui, como Ezequiel, né? Teve aquela visão. E eu, Senhor, eu quero mais água profunda. Aí eu cheguei, aí disse, Senhor, eu quero ser usado agora. É como aquele louvor que começa, sonda-me, Senhor,
né? É uma oração. Sonda-me, Senhor, ai, e me conheces. É muito lindo. Então, eu fui resgatado pelo Senhor e eu digo, quando a pessoa busca ao Senhor, querendo o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, eu me senti assim, que eu vi, porque eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Agora, batismo com o Espírito Santo, a pessoa é batizada e a pessoa é revestida do poder. Então, quando eu fui revestido do poder, Senhor, agora eu tenho a capacitação do Senhor para fazer a tua obra missionária. Glória a Deus. Isaac, fica à vontade, beba água. Porque é assim, Isaac, nós sabemos que Deus ele tem grandes projetos, né? Para nós, jovens, adolescentes. E você falando aí, passava uma retrospectiva aqui na minha mente, de algumas situações que até eu mesmo sou mais velho do que você, 2 anos, e já passei por algumas experiências, porque nós, jovens cristãos, nós, adolescentes, nós também temos experiências com Deus, entendeu? Há pessoas que não creem nas experiências do Espírito Santo, mas graças a Deus você falando aí sobre o batismo com o Espírito Santo, que é uma dádiva do céu, porque está escrito, né, que é a promessa do Pai, e nós vamos ver que o Espírito Santo ele vai descer em Atos 2, e ele vai encher 120 pessoas que ali estavam crendo e perseverando, esperando e aguardando a promessa que Jesus fizera, do derramamento do Espírito Santo. Você falando aí, eu abrindo um pouco aqui o espaço para comentar, você falando dessa sua alegria de ter sido batizado pelo Espírito Santo. Eu também, no ano passado, o ano de 2022, eu costumo dizer que foi um dos anos que eu mais vivi experiências com Deus. Eu mais vivi experiências com Deus e principalmente eu me aproximei muito do Espírito Santo. Irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo ele é tratado como uma energia, é tratado como uma força ativa, algo cósmico e tal, mas não. Numa linguagem popular, né, nós que somos jovens, o Espírito Santo ele não é o Ki do Dragon Ball Z, ele não é o chakra do Naruto, não é. O Espírito Santo, ele é Deus. Como um dos palestrantes da conferência do ETA falou, o irmão Erivan. Então, assim, ano passado eu tive a experiência de desenvolver uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. Você bateu nessa tecla aí sobre profundidade. E graças a Deus, como você bem sabe, nós temos um projeto. E ano passado nós estávamos também como líder do departamento de adolescentes aqui da nossa igreja. E Deus ele operou de uma forma sobrenatural na nossa festividade. Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus salvou, Jesus concedeu dons. Muitas das minhas alunas, dos meus alunos foram batizados com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o ano de 2022 foi um verdadeiro Pentecostes para mim e para alguns adolescentes. Então, sobre o batismo com o Espírito Santo, é algo que todo crente, como você disse aí, todo crente ele tem que buscar essa dádiva, essa capacitação. Não podemos deixar esta doutrina de lado, porque sabemos que cada ano que se passa, nós vamos nos modernizando. Aí entra a questão, devemos sim nos modernizar, mas jamais nos mundanizar, entendeu? Não podemos mundanizar, mas não é porque eu como jovem, nessa atualidade, não posso ser moderno, posso ser moderno, mas eu não posso ser mundano. E como é que eu não me torno mundano? Tendo a presença do Espírito Santo na minha vida, tendo o Espírito Santo na nossa vida. Ô Isaac, você tem algum cargo na sua igreja? Fala um pouco sobre a sua igreja, como você serve lá, tá certo? Fica à vontade. Irmãos, eu estou servindo agora como professor de adolescentes. Ensinar os adolescentes faz 2 anos, mas quando eu comecei auxiliando o professor, posso falar aqui, Felipe, auxiliar Felipe, e eu comecei a ser um auxiliador dele. Ele ensinava também e eu ensinava.
Só que teve um ano, o ano de 2022, que eu comecei a ser professor e superintendente. Aí eu comecei a, junto com o meu antigo líder também, que era o Felipe também, e eu comecei a ser superintendente. Aí ensinava, quando o professor faltava, eu ensinava, porque a gente pode dizer que quando o professor ele falta, o superintendente ele deve estar ali ativo, ele deve ensinar a classe que for. Se for de adultos, a pessoa tem que ir lá com o superintendente e ensinar. Se for de adolescente, se faltar, a pessoa tem que ir lá e faltar, tem que ser um auxiliador. Então eu entrei lá como primeiro professor e, irmãos, foi ali que eu fiquei mais assim, chegado do Senhor. Fui para o COFEC, o COFEC Já também. participei de um convênio. É um ensino muito assim, raiz. E eu fui me debruçando, né, nas Sagradas Escrituras e eu comecei a ensinar. Agora, como líder eu ainda não cheguei a esse patamar, né? Mas como superintendente e adolescente, sempre estava no meu coração, porque é muito bom. A pessoa aprende e ensina aos outros. E também é algo que eu tirei minha timidez, fui tirar da minha timidez, porque eu era muito tímido. Eu me fechava, irmão César. Aí eu dizia, não, eu não quero não. Esse cargo de professor eu falei, né? Eu disse, Senhor, é muito difícil chegar assim numa classe assim e ver e falar, mas eu disse, não, se é o Senhor que está nesse negócio, fica comigo, me ajuda. E foi um período, como eu disse, 2021, eu voltei ao Senhor. Só que lá para agosto, mais para frente, foi aí que eu recebi o cargo. Foi onde eu estava naquele primeiro amor, né? Aí eu comecei, né, a buscar o Senhor e o pastor disse, Isaac, venha, eu quero me colocar como professor, pastor Beto. Aí eu, sim, Senhor, eu vou com o Felipe, sim. Aí pronto. Aí foi indo, teve várias perguntas, as perguntas que surgiram, aí eu preciso estar preparado. Porque o professor é assim, né, irmão César? Ele precisa entrar na mente do aluno pensando nas dúvidas que eles vão pedir, né, perguntar, indagar. Exatamente. Então, teve uma vez que o pastor ele fez uma pergunta, ele me testando. Que era o assunto da grande tribulação, aí foi. Mas eu quero dizer que servindo como professor de adolescente é uma bênção. E eu quero dizer ao adolescente que está como professor de adolescente nesse ano, continue, porque é uma dádiva do Senhor. É onde você aprende bastante. Se você é aluno, continue, pega a lição. Se não tiver lição, como eu não tinha lição, eu pegava o celular, ficava lá e via, né, no PDF. Aí o meu líder, o Alisson, ele chegou em mim e disse, Isaac, eu vou lhe dar um presente. Aí deu uma lição. Irmãos, aquela lição foi algo tão bom que eu comecei a me debruçar na lição e na palavra de Deus. E eu, Senhor, é muito rico. É uma experiência boa. Então foi isso, viu? Glória a Deus. Que benção você falando aí sobre essa sua experiência com a Escola Bíblica Dominical, a EBD. Muitas das vezes a EBD ela é desvalorizada por muitas igrejas e muitos irmãos, né? Até mesmo jovens da nossa idade, muitas das vezes preferem estar num campo de futebol no domingo pela manhã, numa praia, que não é errado,
errado, mas tem uns momentos, né? Os momentos, exatamente. Então, assim, eu acredito que a EBD ela tem que ser a prioridade na vida de um jovem, de um adolescente, daquele que tem chamado. E a EBD é algo muito importante. E você demonstrou isso com as suas palavras. E a gente tem que saber que a EBD não deixa de ser um culto. Entendeu? Não deixa de ser um culto. A EBD está no mesmo patamar do culto de doutrina. Isso. Quando todos os servos do Senhor estão reunidos, ouvindo o ensino da palavra de Deus do seu pastor local, do mesmo jeito que a EBD. É claro que tem as diferenças, porque tem a classe das crianças, dos adolescentes, jovens, senhores e senhoras. Então, assim, a EBD é algo muito importante e a gente precisa valorizar cada vez mais, porque eu lembro do testemunho do pastor Eliseu Rodrigues. Ele, com 5 anos de idade, foi batizado com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Na hora da apresentação, quando chamou, o menino foi batizado com o Espírito Santo. E por conta de uma iniciativa do pastor dele. O pastor dele disse: nesta manhã eu quero orar para eu quero orar pelas pessoas que querem receber o batismo com o Espírito Santo. Ele pequenininho foi para lá, foi batizado com o Espírito Santo, e nós sabemos o grande homem de Deus que o pastor Eliseu Rodrigues é. E nós, na nossa cidade de Campina Grande, nós sabemos que tem muitos homens defensores da EBD, como o evangelista Tiago Rosas, é um homem que tem batido na tecla em suas redes sociais, através das mentorias, né, EBD Inteligente. Então, isso é uma bênção, Ô Isaac, qual foi a sua maior experiência durante uma pregação? Na verdade, eu vou falar da minha primeira pregação. Sim. Foi a primeira pregação que eu fui pregar e foi onde eu cresci e aprendi que a pregação deve ser pautada nas Sagradas Escrituras. Claro que eu não tinha a ideia, né, de conhecimento que eu tenho hoje. A gente sabe, né, que a pregação tem a pregação expositiva, a pregação temática, textual, exatamente. E foi onde eu pensei. Eu falando assim, foi um texto bíblico lá em João 6. Eu até falei com o evangelista Emanuel Martins. Eu pedi ajuda, ele disse: irmão, me ajuda aqui. Aí ele foi dando olha os contextos, olha os pontos importantes, as características importantes do texto. Escolhe primeiramente qual é que você vai usar, se é a temática, textual, expositiva, e eu fui. E quando eu fui, foi algo fluindo no meio da igreja. Eu não precisei dizer: você vai receber carro, você vai receber uma chave de ouro. Não. Você vai se casar. Não. Eu apenas expus a palavra de Deus. Então, a maior experiência que eu tenho, que eu nunca me esqueço, é que de uma alma se convertendo ao Senhor quando eu preguei. Um senhor de idade, eu chegando lá, e foi um culto de missões. Falei: quem quer aceitar Jesus aqui? Aí o senhor de idade chegou e disse: eu quero aceitar Jesus. Não há coisa melhor da pessoa pregar, expor a palavra verdadeiramente e fazer o apelo, fazer o convite. Então aquela pessoa foi vindo até o púlpito e aceitou a Jesus, recebeu o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Então, é uma experiência linda, culto de missões. Eu sempre digo que culto de missões também deveria se juntar com o culto de Santa Ceia, porque o culto de Santa Ceia também é algo muito bom, que a gente relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isaac, você citou aí acerca da grande tribulação. Eu queria saber a sua opinião acerca deste evento apocalíptico. Entendeu? Nós sabemos que tem essa questão
pré e pós-tribulacionista na internet. Eu tenho certeza que você acompanha esses debates também. Eu queria saber a sua opinião. Amém. A gente sabe que a mais conhecida é a pré e a pós, né? Tribulacionista. A pré-tribulacionista é aqueles que defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Exatamente. Tem a pós-tribulação também. E tem aqueles que é meso-tribulacionista, né? Exatamente. Quem crê que a igreja é arrebatada no meio. Mas eu quero dizer que eu defendo, sou pré-tribulacionista, defendo que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, que a igreja não conhecerá o anticristo, que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e vai vir uns períodos, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de paz, e depois vai vir os 3 anos 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. E no total dá 7 anos. 7 anos. E ali o anticristo, ele primeiramente, nos 3 anos, vai surgir uma paz, né? Uma falsa paz. Isso. Mas porque eu acredito na tribulacional. Por quê? Tribulação. Porque quando a gente lê 2 Tessalonicenses também, fala muito que ainda ele não se manifestou porque dela não foi tirada. Né? Isso. Ou seja, Que ainda tem um que o detém. que o detém. Ali pode ser a igreja ou pode ser o Espírito Santo. Exatamente. E o Espírito Santo está na igreja. Está na igreja. Então a gente conecta isso, né? Isso. Aí eu defendo também quando, lá em Apocalipse, que fala sobre. Posso ler? Pode, fica à Porque às vontade. vezes Pode ler. a mente é falha e às vezes eu me esqueço. Capítulo. Capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí diz, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a sua coroa. Então, aqui é algo que a gente defende. Tem gente que fala na hora, tem algumas versões, né? Na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, e tem da hora. Isso é bem diferente, né? Da hora e da hora. Exatamente. E a gente tem a convicção, tem o conhecimento que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, pelo fato que a igreja ela não vai sofrer o juízo, a ira de Deus. A igreja que serve ao Senhor fiel e espera a sua volta, a igreja não vai experimentar a ira que vai vir sobre todo mundo, e especialmente ao povo de Israel, né? Então, é isso, a maioria, né, a Assembleia de Deus crê na pré-tribulação. Isso. E quase todo pessoal que é da Assembleia de Deus defende essa ideia. Isso é pré-tribulacionista. E, então isso é um assunto muito interessante que eu desejo trazer. Já estamos encaminhando para o final. Mas sobre este texto, né? Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Há muitos teólogos, né, pós-tribulacionistas, pegam esse texto e dizem que a igreja ela está inclusa, e aqui a gente sabe que o Senhor ele está falando para a igreja de Filadélfia, mas uma tentação que há de vir sobre todo mundo. Sabemos que a igreja ela foi perseguida durante toda a sua história,
Porém, essa tentação aqui, ela não é local. É uma tentação, está claro no texto, o próprio Cristo dizendo, uma tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Mas está escrito o quê? Eu também te guardarei. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Nós, a igreja do Senhor, nós pré-tribulacionistas, assembleanos, cremos que o Senhor há de nos guardar no dia do Senhor, da ira do Senhor. Vamos lá. Vamos entrar nas últimas perguntas. Referenciais para vocês assim, algum referencial, pode citar mais de um, referenciais assim na palavra, no Evangelho, pode falar. Emmanuel Martins, Pastor Elisa Rodrigues, o Alisson também, o Valfredo também, um dos que também eu sigo bastante, e também meu líder Felipe e o pastor Daniel Carlos. Só esses. Amém. Glória a Deus. Grandes homens de Deus. Conheço o pastor Daniel Carlos, conheço o pastor Valfredo, que foi meu pastor. E Emmanuel Martins esteve conosco na primeira conferência do ETA. Foi um dos ministrantes, um homem de Deus, um amigo. Vamos lá, respostas rápidas. Vamos lá. Um livro. Solteirismo e namoro cristão. Eita! Do pastor Eliseu Rodrigues, né? Tá até emprestado com uma amiga minha. Esse livro, já li ele 4 vezes. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá. Uma canção. Sonda-me. Pode cantar um trechinho se quiser. Um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como pontes. Esqueceu. Mas, amém. Vamos lá. Uma cor. Branco. Um texto bíblico. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Uma pregação que te impactou. Salmo 42, do pastor Emmanuel Martins. Minha alma tem sede de ti. Uau! Nossa! Vamos lá. Um jovem referencial. Mateus Souza. Mateus Souza. Posso mais citar outro? Pode citar quantos você quiser. João Pedro. Glória a Deus. Ó, João Pedro, lembraram de você aqui, viu? Vamos lá. Um pastor. Agora fugiu a memória. Meu pastor ou meu pai? Glória a Deus. Irmãos, então vamos ficar por aqui. Irmão Isaac, faça os seus agradecimentos, fica à vontade aí para se despedir do nosso público. Gente, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, a todos que participam juntamente conosco, aqueles que são da Escola Teológica do Avivamento. Quero agradecer e saber que é uma honra estar aqui perto do mestre aqui, do irmão César, e agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, e também ao que está ali auxiliando do vídeo ali, na edição. E muito obrigado, irmão César. Irmãos, Isaac vai ministrar já aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Matipó, o último culto dos adolescentes do ano, hoje do Água. Interceda pela vida dele. Amém. Mas, não, peraí. Interceder pela vida dele, sendo que vocês vão assistir depois. Não é ao vivo, não. Não é ao vivo, não. Mas, ore pela vida deste jovem, tá certo? Irmão Isaac Martins.
Isaac, vamos prosseguir aí, vamos avançar, crescer e expandir. Avançar, crescer e expandir. Escola Teológica do Avivamento. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like. Comenta e compartilha. Deus abençoe. Deus abençoe.